Eu quero citar para você hoje, que vai ouvir esse vídeo e ver, Mateus 5, versículo 20, onde Jesus fala para os discípulos, Se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, jamais vocês herdarão o reino dos céus. Ou melhor, se nós que somos discípulos de Cristo não ser mais justo do que os escribas e fariseus, jamais herdaremos o reino dos céus. Mas para mim entrar nesse versículo, nesse capítulo, eu quero citar João capítulo 8, verso 7, onde Jesus falou que quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente nós vivemos dias difíceis onde existem pessoas que usam as escrituras para justificar os erros deles e também para colocar todos os discípulos de Cristo no mesmo barco. E tem diferença sim, tem diferença do ímpio e tem que ter diferença do justo, mas isso não quer dizer que se você pertence a uma denominação, isso não quer dizer que se você, ainda que você é de uma igreja evangélica, que você não é ímpio. Dentro das igrejas estão cheios de ímpios, sim. Mas vamos entrar no capítulo 5, no verso 20. E também eu quero citar Efésios capítulo 2, verso 8. Claro que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Vem pela fé, não pelas obras, mas para as boas obras Deus o criou. Pela graça sois salvos, para que nós não se exalte, porque eu sou, não. Pela graça. Graça é uma coisa que eu não mereço. Mas só que, infelizmente, alguns crentes, alguns protestantes, eles estão tentando transformar a graça em desgraça. Mas o que é isso? Eu quero explicar para você entender. Por exemplo, eu comecei a ler as escrituras, eu estava com 22 anos, eu era um drogado, um bêbado, e foi pela misericórdia que Deus restaurou minha vida de bebida, de droga, do mundo, de baladas. E eu era um cara sujo, podre, Às vezes algumas pessoas, quando eu fui para a igreja, alguns falaram assim: você deveria ir para a igreja mesmo, é isso aí. E a própria palavra diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, Só que a verdade é que diante da salvação, diante de Deus, todos são doentes, todos são sujos. Mas aí, o que as pessoas, eu falei que as pessoas estão transformando a graça em desgraça, porque se eu vim drogado, bêbado, aí as pessoas confundem a misericórdia de Deus, que eu não sendo merecedor, e Ele me restaurou, Ele me transformou. Só que as pessoas estão confundindo essa graça como continuar fazendo as mesmas coisas, e a graça não significa isso. A graça é porque eu não sou merecedor, mas a graça não quer dizer que do jeito que eu vim eu vou continuar. As pessoas estão dizendo: não, a gente é salvo pela graça, e é pela graça sim, mas eu por exemplo, se você pega um mendigo sujo na rua, que não tem condições nenhuma de viver na sociedade, e você fala: não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou cuidar dele, aí você leva ele para casa, você fez isso por graça, por misericórdia. Mas aí eu te pergunto, será que se ele continuar a viver sujo, fazendo as mesmas coisas que ele fazia na rua,
Será que essa pessoa que pegou ele e levou para casa, será que se ele voltar a viver sujo, será que essa pessoa não vai repreender ele? Será que essa pessoa não vai expulsar ele de casa se ele não mudar de vida? Assim somos nós, somos salvos pela graça, mas nós precisamos estar sempre limpo, nós precisamos cumprir aquilo que eu citei no princípio, que é Mateus 5, verso 20, se nós não ser mais justos do que os que estão lá fora, as pessoas que são bêbadas, que são drogadas, que são pessoas que vivem no mundo, a gente ainda não foi lavado se a gente não tiver melhor que essas pessoas. E às vezes a gente cita tantos escribas e fariseus nas escrituras, porque foi as pessoas que Jesus sempre esculachou eles, censurou eles. Por exemplo, no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama eles sepulcros caiados, diz que eles por fora estão belos, mas por dentro estão como sepultura, por cima está bonito, mas por dentro está cheio de podridão. E Jesus falou isso para os discípulos: se vocês não forem mais justos do que os escribas e fariseus, vocês não podem herdar o reino dos céus. Aí as pessoas confundem que nós que somos discípulos de Cristo deveremos viver igual os ímpios. Não, gente, é o que eu citei. Se você pega um mendigo na rua, ele tem que estar limpo, ele para ficar na sua casa ele tem que cumprir regras. Você teve misericórdia dele, você agiu por graça, sem merecimento dele. Assim somos nós. Então nós somos uma nova criatura, nós precisamos ser diferentes, sim. E eu citei João capítulo 8 verso 7, porque eu, mesmo seguindo Cristo, eu também sou pecador. A minha vida tem pecado, a nossa mente é pecaminosa. Às vezes a gente erra, a gente comete erros. Agora, o que nós não podemos justificar nossos erros é de nós pecar, como o crime que aí eles falam aí, o crime premeditado. Então, assim, o ser humano, o próprio Jesus fala lá em Mateus 26, verso 44, 40, 42, ele fala assim: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o pecado na vida de um crente tem que ser um acidente, sim. A pessoa que vive premeditando o pecado, ela infelizmente está semelhante aos escribas e os fariseus. Então, a salvação é pela graça, mas não adianta você falar: não, eu estou salvo, continua pior do que os ímpios. Isso aí você precisa ser lavado, sim. Você precisa fazer o que aquela samaritana que se encontra lá em João capítulo 4, né? Ela, de fato, ela bebeu daquela água que é Cristo, e a situação dela era bem complicada, porque ela já tinha 5 maridos, e o que ela estava não era dela ainda. Então, há pessoas dentro de templos que ainda não se lavou, ainda não bebeu da água que é Cristo. Então, essa é a verdade. Nós precisamos ser justos, sim. Claro que a nossa justiça diante de Deus, ela não vale nada. Então, é aquilo que eu falei. Aquela pessoa que pega uma pessoa na rua, cuida dela, para ela ficar no ambiente de umas novas pessoas, onde aquela pessoa foi morar, ela tem que ter uma nova vida. Ela não pode fazer as mesmas coisas que ela fazia lá fora. Assim somos nós. Somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, sim. Mas é mentira. O próprio Jesus deixa isso bem claro em Mateus 5, verso 20. Se vocês não forem mais justos do que os ímpios, que os incrédulos, vocês não estão salvos. E essa é a verdade. Não tem para onde fugir das escrituras. Não tem para onde ir. Essa é a verdade. A palavra de Deus é como uma água que nos purifica. É ela que nos purifica. Ela que mostra o que somos. E não adianta você justificar de você mesmo que eu sou. O que tem que me justificar é as escrituras. Eu tenho que ter respaldo bíblico para a minha vida. Assim eu vou ter certeza que eu estou salvo. Porque se eu falar: não, eu sou salvo pela graça, sim, é pela graça mesmo. Mas as pessoas estão transformando a graça em desgraça. E se nós somos salvos, nós
temos que ser diferente, a nossa vida tem que ser transformada. A gente recebeu uma nova família e assim,